Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz tempo, né, que eu não gravo. Mudei de casa, mudei de trabalho, algumas coisas, e assim, eu não tenho uma agenda fixa para ficar gravando. Então, por isso que eu tive esse hiatus aqui. Mas eu fiquei surpresa, porque eu achava que ninguém assistia e eu vi que tem gente até que está se inscrevendo, então eu vou voltar, vou me organizar, vou criar uma agenda e começar a gravar quinzenalmente no começo os vídeos, tá? Provavelmente toda quarta-feira. Mas eu vou dar um jeito, né, de gravar. Então eu fiquei muito feliz, eu vi que algumas pessoas comentaram vídeos, então tô feliz por isso. Mas hoje, né, com esse retorno triunfal, eu queria compartilhar uma coisa. Eu chegou na minha casa, eu fiz um pedido há alguns dias dessa edição dos Grimm, tá? Escrita pelo Wilhelm e pelo Jacob Grimm. Aqui tem todas as histórias clássicas que a gente já conhece, mais algumas outras. E esse livro aqui tinha um seriado alemão que eu não me lembro o nome, mas que passava num canal na TV a cabo e também na TV Cultura, que se chamava Os Maravilhosos Contos de Grimm, e eram baseados nesse livro aqui. E aí, para esse retorno triunfal, eu vou continuar com a história da Branca de Neve. Até eu fiz umas marcações aqui, tá? Ele é o conto número 53. Esse livro aqui é uma das primeiras publicações deles, tá? Porque esse é o Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. A primeira edição, essa coletânea, perdão, nessa coleção foi entre 1812 e 1815, tá? Então essa edição ela é maravilhosa, vale o investimento, principalmente se você é aluno de letras e está fazendo, eu esqueci o nome, pesquisas de filologia, né? Ele é um livro muito bem estruturado, tá? E esse daqui é o mais próximo dos contos que eles captaram, né? Se vocês não se recordam, eu não me lembro se eu comentei em outros vídeos, né? Os irmãos Grimm, eles fizeram uma rota, né? Depois foi chamada de Rota dos Grimms, eles passaram por várias cidades do interior da Alemanha para irem coletando esses contos e colocaram nessa publicação, depois teve outras, tá? Bom, um ponto interessante nessa história é que existem outras versões da Branca de Neve em outras narrativas. Eu estou esperando, eu fiz um pedido para chegar os dois, né? Tanto o Decameron quanto o Pentameron do Bastille, e num deles, eu sempre me confundo, num deles tem uma outra versão, que é uma versão até mais antiga dessa estrutura narrativa, né, dessa pessoa que ela é envenenada. Tem uma versão que ela era uma escrava, e eu vou dar uma pesquisada melhor para achar qual é essa versão. A versão dos Grimm, né, que é essa publicada no começo do século XVIII, ela diverge muitas partes, mas a Disney ela mantém a estrutura narrativa, né, da princesa que é perseguida, essa vítima da inveja, que depois tenta matar, o elemento da maçã envenenada, o do príncipe que resgata ela, até do esquife. Então o Disney, com muito bom senso, né, ele adaptou, já que o objetivo ele queria fazer algo também para o público infantil e não só adulto, né, então ele deu uma suavizada na história, porque essa história aqui ela começa num dia de inverno, e ela tem alguns pontos meio assustadores para nós agora. Como minha mãe dizia, minha filha, isso eram tempos muito sombrios. Então eu fui entendendo. E assim como esse foi um dos primeiros contos que eu me recordo da minha mãe contar para mim, o desenho da Disney foi minha primeira animação, porque minha mãe, meu pai, né? Eu comecei a ver os desenhos da Disney já um pouco mais velha, né? Porque tem gente que introduz os filhos aos desenhos tipo, com 2, 3 anos, não. Eu fui, acho que com 9 anos, que era na época dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu amava Cavaleiros do Zodíaco, amo até hoje, mas enfim. A Branca de Neve, vou dar uma escapada porque tem alguns pontos bem legais aqui da história e eu não consigo decorar, mas a frase clássica que tem no filme também aqui existe, tá? Mas o que acontece? A história da Branca de Neve ela começa num dia de inverno.
tá? Então você imagina lá esse lugar ali na região interiorana ali da Alemanha, né? Vamos supor ali Hamburgo, um lugar bem para a área mais central ali de onde é hoje a Alemanha, num dia de inverno, na Alta Idade Média, né? Vamos situando ali. E aí uma rainha estava sentada, né, perto da janela, costurando. E ela, em algum momento, ela se fura, né, com a agulha e aí caem algumas gotinhas de sangue no gelo, né? Ela viu aquilo assim e ela se vislumbrou porque a madeira da janela era ébano, uma madeira muito preta, muito escura, né? Era uma madeira quase preta e tinha neve por causa do inverno, né? Então caiu sangue. E ela se encantou, né? Ela falou, nossa, que coisa linda. Eu gostaria de ter uma filha com cabelos tão negros como a madeira da janela, com uma pele tão branca quanto esta neve. Aqui é a parte mais interessante, né? E nessa versão ela não fala os lábios rubros como a rosa, né? Ela fala que quem me dera ter uma filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como este batente da janela. Então, é porque tem uma outra edição que ele fala cabelos como ébano, pele como a neve e lábios rubros como a rosa. Mas nessa edição ela faz essa associação, tá? Quem me dera ter a filha branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como o batente da janela. Enfim, depois de um tempo ela engravidou e nasceu uma menina, tá? E aí eles chamaram ela de Branca de Neve. Bom, nessa história a rainha não morre, ela continua viva. E ela tinha um rito onde ela tinha um espelho mágico, né, numa sala secreta dela. E ela sempre ia para este espelho e ela perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E aí um ponto interessante. No alemão, né, Spieglein, Spieglein der Welt, minha pronúncia é péssima, né, mas wer ist ein schönes in der Land, né, ela pergunta quem é a mais bela nestas terras, né, mas quando ela pergunta, né, Spieglein até é uma associação de ser um espelhinho, né, e aqui pode ser um jeito, no alemão, né, um jeito gentil, né, ela tinha uma intimidade com o espelho, então ela chamava de Spieglein, ou era um espelho pequeno. Há uma dúvida aí nessa tradução. Normalmente eles fazem um espelho muito grande. Na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, os espelhos eles não eram muito grandes. Uma porque eram muito caros, eles eram feitos de prata. Então eles eram muito caros, né? Eram de acesso exclusivos à nobreza. E normalmente eles não eram tão grandes, tá? Normalmente eram espelhos de 40 centímetros no máximo, tá? Isso daí eu pesquisei, depois eu vou procurar o livro que eu dei uma lida sobre esse assunto, que eu achei bem interessante porque a gente tem a visão do espelho grande, né? Mas continuando aqui a história, então, ela fez um pedido, 9 meses depois nasceu a menina, chamou de Branca de Neve, mas ela tinha esse rito, ela sempre se perguntava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ou, na versão em alemão, quando você traduz ao pé da letra, né, se existe alguém mais bela do que eu nestas terras, né? Mais detalhes aí da história. Bom, e é claro que o espelho sempre lhe respondia, né? Vós, minha rainha, entre todas as mulheres, é a mais bela. E aí ela mantinha esse rito até que um dia a Branca de Neve ela tem 7 anos de idade e ela, né, se torna uma criança muito linda, muito gentil, muito graciosa, mas atente-se, ela era uma criança de 7 anos de idade. E você vai ver que tem alguns elementos nessa história cabalísticos, né, para quem gosta de números, né. Eu estou vendo 2 números primos, né, 3 gotas de sangue na janela, né, o número 3, e agora a idade da Branca de Neve, o número 7, outro número primo e também um número associado aí a esotérico, mas também um número cabalístico, né. Enfim, detalhes da história. Essa história é muito interessante por esses elementos, né, nas nuances da narrativa, muito mais do que todos os eventos famosos.
Mas enfim, então um dia ela faz a mesma pergunta, só que aí o espelho fala a voz, minha rainha é a mais bela por aqui, mas Branca de Neve é a mais bela. E isso desperta a inveja na mãe da Branca de Neve. E a inveja se torna ira, tá? E é claro que ela começou a odiar a filha por causa dessa revelação do espelho. E ela ficou com tanto ódio desta filha, desta criança, né, na história, ela ficou com tanto ódio dessa filha que então um dia ela chama o caçador e ordena ele a levar a menina ao bosque. Detalhe, na história é bem interessante, porque onde ele leva a menina, em uma das narrativas, é a Floresta Negra, a famosa Floresta Negra da Alemanha, né? Mas falam floresta, mas tem uma edição que eles mencionam a Floresta Negra. Então ela ordena ao caçador, leve a criança na floresta, mate-a e me traga numa caixa o pulmão e o fígado. Um outro ponto interessante cabalístico, né? O fígado, ele é associado a um elemento vital também, não só, cabalístico é até um termo errado, né? No ocultismo, em alguns grupos ocultistas associam o fígado como um elemento vital, é usado o fígado de animais em alguns feitiços, tá? Não sei se as pessoas fazem isso hoje, mas é um ponto também de curiosidade. São as nuances dessa história. Ela ordena isso e o caçador vai e cumpre, porque ela é a rainha dele, né? E só que o caçador, ele quando vê, ela é uma criança, ela tem 7 anos. E aí o caçador leva essa menina para a floresta e não tem coragem, porque ela é uma criança, né? Ele se encanta, ela era uma criança muito bonita, muito meiga, então ele fala para ela, foge daqui, corre. Deixa eu só me recordar. Porque tem uma outra versão. Mas nessa versão, o caçador ele não tem coragem de matar a menina, mas ele deixa ela à mercê na floresta. Então, ele mata um outro animal, deixa eu só recordar aqui qual é o animal, porque tem umas versões que fala que é um cervo, nessa é um porco. Então ele mata um porco selvagem, né, arranca os órgãos solicitados para a rainha, leva da forma como ela pede. Quando chega no castelo, entrega para a rainha, né, o pulmão e o fígado, ela imediatamente cozinha e os devora, tá? Por isso que eu comento que tem essa nuance de um elemento ocultista também aqui na narrativa da Branca de Neve, né? A pureza da inocência da juventude versus a inveja, né? É uma história um pouco... Mas, gente, é uma história muito velha. Enfim, o que acontece? Ela ficou vagando sozinha na floresta, então isso é a parte que o Disney respeita, né? Ela fica vagando sozinha e encontra a cabana dos anões. Essa parte é bem familiar, porque ela encontra a casa deles, tudo pequenininho, ao contrário do filme, a casa é arrumada e limpinha, 7 cadeirinhas, veja só, outro elemento, né, os 7 cadeirinhas, tudo 7 copinhos, eu acho tão bonitinho porque eles colocam assim, ó, havia uma mesinha com 7 pratinhos, 7 colherinhas, 7 faquinhas e garfinhos, 7 copinhos e 7 caminhas junto à parede, uma ao lado da outra, muito bem arrumadas. Ela estava faminta e com muita sede. Comeu um pouquinho da verdura e do pão de cada prato e tomou um golinho do vinho de cada uma das tacinhas. E como estava muito cansada, quis deitar e dormir um pouco. Ela experimentou 6 camas. Gente, ela era uma criança de 7 anos, né? Ela experimentou 6 camas, uma depois da outra, mas não conseguiu se ajeitar em nenhuma delas, até se deitar na 7ª, onde acabou adormecendo. Enfim, ela chegou, a cabana estava vazia, e aí os anões chegam de noite e observam. Então a narrativa fala isso, né? Eles observam toda essa etapa da Branca de Neve, né? De onde ela comeu, até encontrá-la deitada na cama. E aí eles se encantam, porque ela era uma criança tão bonitinha, alguns se assustam, mas ela é muito bonitinha. E eles chegam a uma decisão, não, vamos mantê-la aqui na casa, né?
E aí eles adotam ela praticamente, né? Ela conta o que aconteceu, eles a adotam. E aí eles dão essa condição, se você cuidar da nossa casa, né? Eu vou ler, que é muito fofo, ó. Se você quiser cuidar da nossa casa e cozinhar, costurar, arrumar as camas, lavar e serzir e também arrumar e limpar tudo direitinho, pode morar com a gente que nada lhe faltará. Nós voltamos para casa à noite, então até lá a comida tem de estar pronta, mas passamos o dia escavando ouro na mina e você estará sozinha. Cuidado com a rainha e não deixe ninguém entrar. Enfim, isso foi naquela noite, né? Quando foi no dia seguinte, a rainha volta ao seu espelho e pergunta novamente: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Só que dessa vez o espelho lhe responde diferente: vós, minha rainha, sois a mais bela por aqui. Mas Branca de Neve, atrás das 7 montanhas, é 1000 vezes mais bonita. E é claro, ela percebeu que foi enganada, né? E o caçador não matou a menina. Então, ela fez um plano. E aqui é que entra a alteração, tá? Ela não tenta primeiramente usar uma maçã para matar essa criança. Eu vou criança porque é 7 anos, né, gente? Então, o que ela faz? Como ela não... ela ficou tão obcecada, então a primeiro disfarce dela é de vendedora ambulante. Então, eles falam aqui na história que ela... como não confiasse mais ninguém, resolveu ela mesma se vestir de vendedora ambulante, pintar o rosto para que ninguém a reconhecesse. Então, vamos supor que ela passou fuligem para parecer que está suja, né? E bateu na porta e chamou: Abra. Foi lá na casa dos anões, né? Bateu lá e falou: Abra, abra, sou a velha da mercearia e trago ótima mercadoria. E aí a criança curiosa fala: o que a senhora tem aí? E ela fala: cordões, minha querida. Mas aí a menina de dentro da casa, né? E aí ela começa a se fazer de vendedora. Você quer esse? Você quer esse? Ela fica mostrando, não sei se vocês sabem, mas naquela época, as pessoas elas usavam, algumas vendedoras amarravam no corpo tipo um cestinho para vender rendas, para vender aviamento, sabe? Cordas, fitas, elas colocavam tudo naquele cesto porque elas que coziam, não elas que faziam, coziam não de cozinhar, né, mas de coser, de costurar, elas que faziam tiras de tecido finamente bordadas, né, maioria de algodão, assim, e vendiam batendo na feira ou batendo de porta em porta. Então ela se disfarçou desse tipo de vendedora e bateu lá e começou a seduzir, né, a garota. Começou a mostrar: olha, o que você acha esse e tal. E a menina: olha, não posso sair daqui. E aí ela pega uma fita, e aqui é muito legal, porque ela fala assim: disse a velha puxando um trançado de seda amarela, vermelha e azul, que são as cores, se você prestar atenção, são as cores da roupa da Branca de Neve da Disney, né? E pergunta: você quer ficar com este? E aí a menina se encanta, acha muito bonitinho e fala: eu quero, né? E aí... ela ficou, como era uma criança inocente, então ela convida, né? Ela pensa: vou convidar essa mulher para pensar, porque ela parece ser uma pessoa honesta, né? Então ela abre a tramela da porta. A tramela é um pedaço meu microfone, coisa. Você puxa assim, ou para abrir, sabe? É um pedaço de madeira atravessado na porta. Então hoje o pessoal faz isso para segurar uma casa, ou nos lugares. Meu pai faz isso lá para uma porta lá dele. Então ela abriu a tramela para adquirir o cordão. Aí a velha, né, vem calada: sua roupa está mal atada, e aperta com força, né? Faz de conta que vai ajudá-la, aperta, a criança fica sem ar e ela cai morta. Morta não, ela fica sem ar, então ela desmaia por falta de ar. E aí a velha vai toda feliz, né? Chega lá os anões à noite, encontram a menina desfalecida. Quando eles observam: meu Deus, o que aconteceu? Quando eles vêm é porque ela está com essa fita amarrada, né? Porque ela é como uma cinta, né? Ela amarrou. E aí a Branca de Neve está lá desmaiada e eles então desatam essa fita e aí ela volta a respirar.
no dia seguinte, né? Deixa eu confirmar. Aí no dia seguinte a mesma pergunta e o espelho responde novamente: tu és aqui a mais bela, mas a Branca de Neve que vive além das 7 montanhas é 1000 vezes mais bela. Então ela tem outro plano, né? Então ela se disfarça porque a parte de... Aí ela se disfarça novamente e vai lá na porta dos anões e oferecer um pente, né? Ela se oferece outra coisa para a menina. Eu nunca me lembro. É isso mesmo, se tratava de outra pessoa, porque ela não pinta mais o rosto. A rainha ficou tão espantada de saber que Branca de Neve, que todo o seu sangue correu. Depois disso, todo o seu sangue correu pelo coração. Depois disso, passou o dia e a noite pensando em como dar. Acabou envenenando um pente e se pôs novamente a caminho, transformada em outra pessoa. Ela faz a mesma oferta. Ela seduz a menina deixa ela entrar na casa. E aí ela passa um pente envenenado e o pente fica preso, né, no cabelo da garota. E aí ela cai desmaiada novamente. E aí novamente os anões chegam em casa à noite, percebem, deduzem que é a rainha. E aí eles soltam o pente, ela volta à vida. A rainha volta no outro dia a perguntar ao espelho. Ele responde novamente: tu aqui és mais bela, mas Branca de Neve, que vive além das 7 montanhas, é a mais bela de todas. E aí é que entra a maçã, que a gente já sabe, né? Ela se disfarça novamente de camponesa, usa outro disfarce, se passa por uma velha, leva uma maçã envenenada, só que nessa história ela divide a maçã, né? Ela passa veneno em um lado para ganhar a confiança. Quando ela oferece, ela morde o lado que não tem o veneno e aí vira, né, e oferece para a menina. Quando a menina morde, ela não é envenenada tecnicamente, ela se engasga com um pedaço da maçã. Quando os anões chegam e percebem, eles têm certeza que ela está morta, eles criam um esquife de gelo. Oh, meu Deus, um esquife de cristal, um caixão de cristal, porque ela ficou morta. Isso é bizarro, né? Mas ela ficou muito bonita, morta. E eles levam ela para o alto da montanha, onde eles mineram e ficavam lá indo todo dia venerar essa garota morta, né? Porque era um corpo muito bonito, era uma menina muito bela. Passou um tempo e aí a rainha perguntava novamente, só que aí o espelho dizia: tu és a mais bela de todas, porque entende-se que ela estava morta. Só que aí passou um tempo, muito tempo, os anões com esse ritual, e aí chega um príncipe e passando por ali, vê aquela garota, vê aquele cortejo, né, e pergunta para os anões o que está acontecendo, e eles explicam, né, a gente cuidava dessa menina e ela morreu, ficou tão bonita. Isso é bizarro, né, mas aí o príncipe olha para aquele corpo esfalecido lá no caixão, ele acha ela tão bela que ele fala: não, eu quero ela para mim, eu quero levar esta morta para o meu reino, para o meu castelo. E aí eles decidem, então tá bom, vamos descer a montanha. E nesse momento que eles estão descendo a montanha, né, com o corpo, o príncipe tropeça e deixa cair no chão o esquife com a moça morta. Com essa queda, ela desengasga da maçã e acorda. E aí o príncipe fica muito feliz e casa com, literalmente, ele passa a mão nela, leva ela para o reino dele e casa com ela. Aí a rainha pergunta: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E aí o espelho responde: vós, minha rainha, sois mais bela por aqui, mas a jovem rainha é 1000 vezes mais bonita. E ao ouvir estas palavras, a rainha levou um susto e sentiu tanto, mas tanto pavor que não se conseguia mais descrevê-lo. Invejosa, não resistiu à tentação de ver a jovem rainha no casamento e, ao chegar, descobriu que era Branca de Neve. Então colocaram pantufas de ferro no fogo e quando estavam em brasa, a rainha foi obrigada a calçá-las e dançar. E seus pés foram terrivelmente queimados e ela só poderia parar de dançar quando caísse morta. E é assim que a história da Branca de Neve, escrita nessa edição dos Grimm, acaba. Por isso que a versão da Disney, que ela é derrubada do precipício, é mais leve, tá? E
Sapatos em brasa era uma das punições usada na Idade Média, tá? E também uma coisa interessante é que também na Idade Média houve uma epidemia chamada epidemia da dança. As pessoas dançavam até a exaustão. E é isso, né? Eu tenho mais uma outra história associada a essa figura da Branca de Neve que eu vou deixar para outros vídeos, mas o meu plano é gravar um vídeo sobre uma outra personagem que é a Rapunzel, tá? Também eu estou pesquisando como trazer aqui uma forma mais completa de contar a história da Pequena Sereia, aproveitando, né, que agora vai ter o live action. Porque a Pequena Sereia é uma história também com muitas nuances que vale a pena um vídeo. Então, eu não sei se o próximo vai ser sobre Rapunzel ou sobre a Pequena Sereia. Eu vou ver ainda. Não é uma votação, é o que eu vou conseguir trazer. Espero que vocês gostem deste e aguardem o próximo daqui a 15 dias. Tchau, gente!